Senador, como que a oposição vai se organizar para, na avaliação de vocês, defender os seus partidários que estão sendo atacados, na avaliação de vocês, pela Polícia Federal? Porque até agora o que a gente tem visto é muita reclamação, muita manifestação, mas pouca organização específica. O que vocês pretendem fazer de concreto? Bom, Raquel, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela CNN. Nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente preocupante. Porque na hora que você me faz essa pergunta, eu só posso lhe responder que o que nós vamos fazer é erguer como manto de proteção a Constituição que, infelizmente, vem sendo, e a palavra da ordem, relativizada em função do espectro ideológico de quem eventualmente vem sendo investigado. A gente tem reiterado, eu vou repetir aqui, né, que ninguém está acima da lei. Todos podem e devem ser investigados caso haja algum indício de ilícito, qualquer que seja ele. A nossa preocupação é que a Constituição vem sendo colocada de lado em função de um embate político partidário, que parece que não terminou, né? O presidente Lula, sempre que fala, e excepcionalmente não fala do presidente Bolsonaro, então ele não virou a página. Nós estamos vendo aí uma sinergia muito forte entre o ministro Alexandre de Moraes e o governo federal. Eu posso, inclusive, dizer de que forma isso está acontecendo, né? Logo após o 8 de janeiro, o Alexandre, segundo declarações dele mesmo, conversou com o presidente da República e orientou as tratativas que iriam ser efetuadas pelo governo federal, pela AGU, pelo próprio ministro da Justiça, enfim, orientou a forma como o governo iria se comportar e ele foi escolhido, foi designado presidente desse inquérito, condutor desse inquérito, pela ministra-presidente Rosa Weber, sem sorteio. Tá? Isso é o que está dito pela imprensa, não foi contraditado, na contramão, né, do que designa a própria legislação, que diz que tem que haver uma impessoalidade, não se pode escolher um magistrado, né? O princípio da impessoalidade determina que isso tem que ser feito de uma forma impessoal. Senador, mas Nós estamos assistindo, Raquel, um momento em que claramente um grupo político do Brasil, que representa seguramente metade do Brasil, pelo menos, eu acredito que até mais, está sendo colocado de uma forma desumanizada. Senador, veja a questão do Jordi. O Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara. Me perdoe interromper o senhor, mas a própria Constituição, ela garante instrumentos para a minoria. O senhor está dizendo que o senhor está de mãos atadas? O senhor não tem maneiras de trabalhar via o regime democrático? Eu estou contextualizando, porque a sua pergunta não é uma pergunta simples. Você está me fazendo uma pergunta que eu não posso dizer a você sim ou não. Eu não posso dizer a você apenas que nós vamos fazer um processo de obstrução. Eu preciso dizer e aproveitar esse espaço que está acontecendo no país. É importante que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o outro lado, porque há uma massificação de uma narrativa que é imposta de cima para baixo, como se metade da população brasileira fosse composta de nazistas, né, de fascistas, de pessoas que estão contra a Constituição e a democracia. É isso que eu quero falar, né? E estava dando os exemplos aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes falou publicamente em entrevistas e tem dito nas suas sentenças, ele fala o seguinte, né, que a política, né, do apaziguamento, a política de se fazer a reconciliação é uma política ignóbil, vil, né, e que por isso não haverá arrefecimento. Ora, ele faz um répito político quando ele deve julgar o processo. E ele vai a público dizer que a trama de 8 de janeiro, um dos objetivos era matá-lo, assassiná-lo, né? E pendurá-lo em praça pública. Como é que há isenção, equilíbrio, né, de um juiz que é vítima dessa trama, né, ou seja, que antecedeu a trama, não foi durante o processo, para tomar decisões? E a gente está vendo esse desequilíbrio configurado na perseguição que é feita contra parlamentares da oposição. Nós assistimos, por exemplo, o advogado Cacai fazer uma live agora recentemente, dizer que tem 18 parlamentares que vão sofrer alguma retaliação por parte do Supremo Tribunal Federal. E ele fala isso como se tivesse acesso aos autos dos processos que são sigilosos,
que não são dados a conhecer aqueles que estão sendo investigados e os seus advogados, na sua integralidade. O Carlos Jordi era simplesmente, e é simplesmente, o líder da oposição na Câmara dos Deputados Federais. Então, além de se ter uma prova circunstancial extremamente frágil, um diálogo onde alguém trata o Carlos Jordi como líder, há um simbolismo de se permitir essa violência persecutória, que qualquer um está sujeito, mas não sem provas fáticas, né, contra o líder da oposição na Câmara. Na semana seguinte, o Ramage. E aí nós vamos discutir, por exemplo, Raquel, qual é a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes julgar atos cometidos, ou se tiverem sido cometidos, pelo Ramage quando ele era diretor da ABIN. Qual é a prerrogativa de foro? Porque desde 2018, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou, através de um acórdão, através de um voto colegiado, que o fórum, a prerrogativa do fórum só é devida no exercício do mandato. E nós estamos trazendo novamente para o Supremo Tribunal Federal uma ação que, pela sua legitimidade, pertence ao primeiro grau. Não estou nem entrando no mérito se há problema ou não há. Eu estou colocando a forma como está sendo relativizada a Constituição. Essa questão do Carlos Bolsonaro. Essa semana agora nós vimos que o presidente Lula abriu mão de continuar a sua live pelo fracasso da sua audiência. O presidente Bolsonaro faz uma live, tem 5 milhões de telespectadores até agora, e no dia seguinte, de manhã, há uma busca e pressão na casa do presidente Bolsonaro. Não foi na casa de Carlos Bolsonaro, Senador, não foi no escritório só de Carlos Bolsonaro, foi na casa do presidente da República. Senador, para que isso? Para constranger a pessoa? Então isso tem nos causado muita indignação. Nós vamos falar amanhã com o presidente Rodrigo Pacheco. Exato, nós achamos que a democracia... Eu ouvi todo o contexto, mas agora eu quero que o senhor responda concretamente a minha pergunta. A democracia precisa necessariamente ouvir todo mundo e permitir que a democracia seja exercitada. Quem pensa diferente do governo necessariamente não pode ser tratado como um adversário a ser exterminado da face da terra. Isso é ruim para a democracia. E a nossa conversa amanhã com o presidente do Congresso vai balizar a nossa atuação. Nós vamos conversar com o presidente do Senado da República, que é presidente do Congresso Nacional, colocar nossas preocupações e de que forma nós achamos que o parlamento precisa se comportar. Vamos ouvi-lo. A partir da conversa com o presidente do Congresso é que nós vamos nos posicionar, Raquel. Eu não vou aqui antecipar o que nós iremos fazer, tá? Porque vai depender da forma como o presidente do Congresso vai nos receber e quais são as alternativas de resolução desse problema, que o que nós queremos é que a Constituição e o seu artigo 53 sejam respeitados. Não se pode exercitar o mandato parlamentar se você não tiver a sua inviolabilidade garantida pela Constituição. Nós não podemos ficar aqui inquietos para sermos acordados pela polícia, não porque houve uma corrupção, não porque houve um desvio de recurso público, mas porque você tem uma opinião diferente de quem